Oi, oi, good morning, good evening, and good afternoon, everyone. This is Mr. Lima here, and today we are starting a new English class for you, 9th grade. Então, nós estamos iniciando o 9º ano, mais uma aula de inglês comigo, Mr. Lima. Então, prestem atenção, esses são os tópicos que nós vamos trabalhar hoje. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com holidays and celebrations, conditionals, e violências ou violence. Ok? Então, prestem atenção aos tópicos trabalhados na aula de hoje. Bastante atenção. Primeiramente, vamos trabalhar com... Let me see here. Holidays and celebrations. Holidays and celebrations é o primeiro tópico, certo? Então, eu vou pedir que vocês observem essas imagens daí, que se tratam basicamente de um exercício que vocês têm que completar e achar essas palavrinhas no exercício. Christmas Day, só lembrando, holidays and celebrations são feriados, e datas comemorativas. Por exemplo, Christmas Day, dia de Natal, Halloween, dia de Halloween, Independence Day, dia da independência, Mother's Day, dia das mães, Friendship Day, dia da amizade, Holy Week, Semana Santa, Kites Day, dia da pipa, Valentine's Day, dia dos namorados, ou para muitos também tido como dia da amizade. O que eu quero que vocês tentem fazer nessa primeira parte, eu vou arrastar para baixo também para vocês completarem os demais, é vocês tentarem achar essas palavrinhas que o tio já mostrou, que eu acabou de mostrar, essas datas comemorativas e feriados, nesses espaços em branco, certo? Então, eu vou dar um tempo para vocês encontrarem as palavrinhas nesses espaços em branco, colocar no local correspondente. E, em seguida, eu vou dar mais um tempinho também para vocês encontrarem as datas comemorativas também aqui no Caça-Palavras, no Word Search. Então, é uma forma de vocês praticarem aí e revisar algumas datas comemorativas. Já já o tio volta.
Oi, gente, vocês viram que eu acabei de descer aqui a tela para mais para baixo, e aí vocês têm mais um tempinho para poder completar as palavrinhas cruzadas aqui abaixo também e os espaços em branco com as datas comemorativas. Já já eu volto. Então, Tiltal, de volta, vamos lá tentar responder agora as próximas questões. Então, quem tiver dúvida nessa questão aqui de datas comemorativas, por favor, please call me on the class app. Agora vamos para o exercício de agora. Conditionals. Conditionals também foi um exercício, um tema, uma matéria que caiu na prova de vocês. Então, vamos revisá-los. Ok, chegamos aqui. Nessa explicação bem legal, temos um resumo do que seria o zero, first, second and third conditional. Ou seja, o zero condicional, first conditional, segundo condicional e terceiro condicional. Os conditionals, basicamente, são quando uma frase tem um resumo entre uma estrutura de condição e resultado, certo? Basicamente é isso. No zero conditional, a estrutura do zero conditional, teremos, como vocês podem ver aqui, present simple ou simple present, mais present simple, ou seja, a condição e o resultado serão formados por simple present e simple present também. Nós devemos sempre usar, como vocês podem ver, também tem os exemplos aqui em cima, para fatos que são geralmente verdades ou fatos científicos. Ou, como, por exemplo, a condição sempre será o mesmo resultado, certo? E a condição sempre terá o mesmo resultado. Já o first conditional é um pouco diferente. No first conditional também, assim como todos os conditionals, ele tem uma relação de condição e resultado,
A estrutura dele é um pouco diferente. Nele a gente tem o uso na parte da condição do present simple ou simple present aqui no início. E na segunda parte a gente tem o futuro simples, o simple future é o futuro do will, mais um verbo, né? Então, will mais verbo, formando assim o futuro do will, simple future. Aqui a gente tem alguns exemplos aqui. E o uso deles podem ser os seguintes: a possible situation in the future, ou seja, uma situação possível no futuro, e a gente pode predizer um futuro possível, né? Um resultado possível no futuro. Ou seja, se a condição acontecer, esse futuro vai se realizar. Então, esse está o uso aí do first conditional. Já no second conditional, a gente continua tendo também essa relação de condição e resultado. Na parte da condição, a gente teremos o uso do past simple, né? Do passado simples. E na parte do resultado, o uso do would mais o verbo. Esse uso do would mais o verbo traz o sentido de iria, ou seja, eu faria, eu comeria, eu assistiria, eu nadaria, eu beijaria, certo? Eu viveria e por aí vai. Would sozinho não tem sentido nenhum, ele tem sentido junto do verbo, tá bom? Então, usos, por exemplo, a hypothetical or unlikely situation, ou seja, situações hipotéticas ou improváveis. Unreal or improbable situation now or in the future. A gente também pode usá-los para situações irreais ou improváveis agora ou no futuro. Então, aí estão as estruturas do segundo conditional, second conditional, que é na condição. Trazemos o past simple, simple past, passado simples, e o would mais o verbo. Temos alguns exemplos aqui em cima também. Já no third conditional é um pouco diferente. A gente ainda tem, claro, a condition mais o result, né? A estrutura das frases são divididas em duas, né? E vocês podem ver alguns exemplos aqui, por exemplo, if I hadn't been sick, I would have gone to your party. E a gente tem, já aqui a gente tem o uso do would have, teria tido, certo? Would have gone, teria tido. Ou seja, essa estrutura é um pouco diferente porque no conditional, na condição, a gente traz o past perfect, que ele tem como estrutura, né, o had, o verbo have no passado, mais o verbo principal no past participle, no particípio passado. E na estrutura do resultado, eu repito o would, que a gente já viu no segundo conditional, eu coloco have, que é verbo ter, né, no presente, e coloco no final o verbo principal no past participle. Portanto, como esse exemplo aqui, o primeiro, if you had studied, you would have passed the exam. Ou seja, se você estudasse, ou se você tivesse estudado, você teria passado na prova, certo? Você teria sido aprovado. Usos desse terceiro condicional, vocês estão vendo que é sempre uma relação de causa, resultado e condição, condição e resultado. A pessoa está imaginando um passado diferente, né? Uma linha do tempo diferente, e situações imaginárias que poderiam acontecer também podem ser usadas. Então, a explicação do conditional. Para isso, eu vou apresentar para vocês essa lista de exercícios que eu quero que vocês tentem resolver. Então, eu vou tentar que vocês façam apenas 10, certo? Deixa eu aumentar aqui acho que ficou muito grande. Eu vou deixar vocês observando as 10 e vocês têm que observar qual se encaixa melhor, se é o zero, first ou second conditional. Baseado também naquele exercício que a gente acabou de ver, naquele resumo dos conditionals. Eu vou deixar um tempinho vocês observando e já a gente volta.
Agora o tio vai abaixar um pouco mais para que vocês consigam ver as outras questões, mas que não são obrigatórias, tá bom? Só até a 10 mesmo. Ok, amores? Então vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é sobre violências. Violências, saúde mental, saúde como um todo também. Vamos dar uma observada. Assim como saúde mental e problemas de saúde também. Esse foi um assunto que a gente viu, na realidade a gente não vai tratar de violência nesse conteúdo, né? Eu só falei que a gente viu, vocês viram na prova, foi um conteúdo que vocês viram na prova violência, mas o exercício de hoje a gente vai tratar sobre problemas mentais, que foi um conteúdo que caiu devido ao vício, né? Devido ao vício em jogos. Então, a adição de jogos, né? O vício em jogos gera alguns problemas mentais, que foi conteúdo na prova, e esse vocabulário caiu também na prova. Então, vamos trabalhar alguns problemas de saúde e também alguns problemas mentais. Então, a atividade é a seguinte: vocês vão observar essa caixinha aqui, que tem alguns problemas de saúde, problemas de bem-estar, problemas mentais, e em seguida, certo? Vocês vão tentar colocar eles relacionados com as imagens a seguir. As imagens são essas daqui, tá bom? Então vamos lá, o tio vai deixar algum momento com essa imagem para cima, depois o tio vai arrastar, tá bom? Então observem aí, tá? Vocês percebam que o tema não é específico sobre violência, mas traz alguns tópicos de violência, como violence, childhood abuse, treated differently, certo? Death. Então, traz alguns tópicos importantes que a gente já tratou. Lembrando que nós temos aqui, nessa lista de vocabulário, nós temos loneliness, money problems, childhood abuse, violence, treated differently, homeless, poor housing, health problems, disability, caring for a family member, death, no job and death. São vários problemas de bem-estar que a gente termina enfrentando na nossa vida, que é comum a muitas pessoas e em muitas famílias. Loneliness é solidão, basicamente. Money problems são problemas financeiros. Childhood abuse, abuso à criança, abusos infantis.
Violence são violências de diversas formas. Treated differently, tratamento diferente ou preconceito ou algo do tipo. Homeless são os desabrigados sem teto. Poor housing, pouca estrutura doméstica, né? Casas com pouca estrutura, casas pobres. Health problems or disability, problemas de saúde ou deficiência. Caring for a family member, cuidar de algum membro da família, seja ele acamado ou não. Death, morte. No job, sem emprego. E death, em dívida, alguém que deve bastante. E vai dar mais alguns minutos para vocês. E agora o Tio vai abaixar para vocês observarem os de baixo. Meus amores, então o Tio está de volta para dizer que, infelizmente, acabamos a aula de hoje. Chegou ao fim. Okay, guys, I'll see you next class. And I hope you guys have had a good review time. Espero que vocês tenham tido um bom momento de revisão. E eu vejo vocês, então, na próxima aula, ok? Dúvidas, me procurem no Class App. Dúvidas tanto da prova ou tanto da revisão. Ok? I'll see you guys. Bye. Kisses.